Duas respostas fundamentais que os OTAs do Green Bay Packers já apresentaram ao seu torcedor. A primeira semana de treinamentos oficiais visando a temporada de 2026 aconteceu na última semana de maio e já nos trouxe uma visão aqui do que os Packers projetam e vão focar nessa intertemporada, especialmente visualizando o training camp. Running back é um foco da equipe e os calouros ganham alta rotatividade entre os titulares. Será um ano em que os calouros terão mais espaço na equipe titular de Matt LaFleur. Esse é o teu expresso de notícias em português sobre o Green Bay Packers do canal do Cheeseheads Brasil. Está no ar o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Esse é o Diário do Green Bay Packers, aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Eu sou o Matheus Cabezudo e esse é o Diário do Packers. Cubro o Green Bay Packers e compartilho com vocês notícias e informações da equipe de Green Bay em português 24 horas por dia nas redes sociais. Então já me segue lá no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @cheeseheadsbr aqui no nosso canal no YouTube. Vídeos novos toda semana com informações direto de Green Bay. Bom, o backfield dos Packers está em alerta, os rookies seguem acelerados e os OTAs do Packers já dão resposta sobre áreas onde Green Bay ainda precisa agir. Eu destaco aqui duas respostas que os OTAs dos Packers, que começaram na última semana de maio, já deram aqui para o seu torcedor. A primeira delas é sobre o backfield. Running back ainda é uma prioridade. A gente pode estar vendo Marshawn Lloyd como uma peça-chave aqui do ataque dos Packers em 2026. E eu não crio essa expectativa apenas pela notícia da última semana que abalou a equipe de Green Bay com a prisão de Josh Jacobs por conta de uma acusação gravíssima de violência doméstica, incluindo sufocamento, coação, algo que ainda está sendo investigado. O jogador foi preso no início da última semana, solto posteriormente, mas não participou dos treinamentos dos OTAs. Matt LaFleur dispensou qualquer tipo de especulação ou resposta mais aprofundada sobre o tema. E é claro que Marshawn Lloyd ganha um pouco mais de âncora nesse sentido para se posicionar como um potencial running back número 1 dos Packers, caso aconteça o cenário mais extremo do Josh Jacobs ser cortado, por exemplo, pela equipe dos Packers. Ele é uma escolha de terceira rodada, tem apenas um jogo na NFL nas últimas 2 temporadas, é um corredor mais explosivo, é a opção mais talentosa depois do Josh Jacobs, e com essa situação ainda incerta do Jacobs, o Marshawn Lloyd deve ganhar um pouco mais aqui de moral, até mesmo nos bastidores e nos treinamentos aqui com o Matt LaFleur. Mas além dessa situação legal do Josh Jacobs, apesar desse histórico aqui de lesões nos últimos 2 anos para o Marshawn Lloyd, ele ganhou aqui algumas oportunidades nos OTAs, tá? Ele ganhou aqui as oportunidades principais com o time titular dos Packers nessa primeira semana de OTAs. E mesmo com o Josh Jacobs à disposição, se espera que Marshawn Lloyd seja mais envolvido, até porque o próprio Jacobs lidou com lesão no ano passado. E o próprio Jacobs não é mais um jogador running back, apesar de extremamente talentoso, um dos melhores da NFL, que vai carregar a bola aqui 200, 300 vezes. Então, o jogador
Marshawn Lloyd se coloca como um jogador de muita importância nesse momento no ataque dos Packers. E é claro, ele não foi o único running back testado, mas ele ganha um pouco mais desse holofote. O Chris Brooks ganhou as repetições no treinamento entre equipes 11 contra 11. E sim, o Marshawn Lloyd foi o principal running back nos drills, mas no 11 contra 11 o Chris Brooks foi o running back titular inicial, muito por conta da recuperação do Marshawn Lloyd. O Pierre Strong Jr. também foi envolvido e os Packers têm atuado com uma cautela em cima do Marshawn Lloyd justamente para garantir que ele vai ficar finalmente saudável para essa próxima temporada. A profundidade desse elenco de running backs ainda é pouco comprovada, é uma profundidade ainda que carece de provação. A pré-temporada vai ser importante para isso. E o próprio Brian Gutekunst já deixou em aberto aqui que pode eventualmente buscar algum reforço se entender que faz sentido. Então a gente tem aqui o Chris Brooks como esse cara mais protetor ao passe e o cara que corre por fora nessas oportunidades, e o Marshawn Lloyd vem sendo preparado para assumir mais e mais carregadas nesse time dos Packers nesse ano. E isso já conseguimos ver aqui nessa primeira semana de OTAs. A segunda resposta que essa primeira semana nos dá é a rotatividade cedo dos calouros. Então, o Brandon CC fazendo repetições com os titulares, o Chris McLellan com os titulares também, eu digo no drill, no exercício 11 contra 11. Os Packers querem acelerar especialmente as suas duas primeiras escolhas de draft nesse ano. Os Packers dando oportunidade para os calouros, querendo contribuição já na primeira temporada deles. O Chris McLellan foi defensive end no front 3-4 nesses exercícios 11 contra 11 na semana passada. Foi defensive tackle na defesa em níquel dos Packers. Foi nose tackle também, aí só no momento de instalação de playbook, não no exercício 11 contra 11, mas ganhando snaps também. A rotação na linha defensiva muito grande nesses primeiros treinos. A gente viu o Brandon CC fazendo algumas blitz como corner. Inclusive em uma dessas blitz aqui do Brandon CC, não só uma que ele teve oportunidade, mais de uma, possivelmente um sack aqui computado para ele nesse treino. É claro que esses treinos a gente acaba pegando informações aqui um pouco picotadas, né? Porque não tem acesso a grandes conteúdos em vídeo, mas o que a gente traz aqui para vocês é o máximo de informação acurada possível. Então os rookies não apenas observando, mas também já atuando com os titulares essas responsabilidades reais. Bom, o ataque dos Packers titular testado: Jordan Love como quarterback, Marshawn Lloyd na posição de RB, tight end Luke Musgrave, com a recuperação aqui do Tucker Kraft ainda em andamento. Linha ofensiva: Jordan Morgan, Aaron Banks, Sean Rhyan, Anthony Belton e Darian Kinnard, já que o Zecton também se recupera de uma lesão no joelho. Os wide receivers, uma rotação muito grande nesses primeiros OTAs, uma rotação muito grande. Chris Watson, obviamente, Matthew Golden, Jaden Reed, Xavier Williams, Kai Moore. A hierarquia dos wide receivers ainda não foi definida, embora a gente já saiba como é que vai se desenhar esse depth chart, especialmente aqui com o Christian Watson, Jaden Reed e Matthew Golden liderando esse depth, mas muita rotação na posição de wide receiver nesses primeiros treinos. Disputa em aberto aqui na posição de tight end, na posição de wide receiver, na profundidade do elenco também. O Bo Melton, que ano passado foi inclusive para o roster de 53 como cornerback, como corner, voltou a se converter para wide receiver. Ele é o wide receiver de origem, se converteu para corner, entrou como corner no elenco dos Packers no ano passado e agora esse ano será de novo considerado um wide receiver. Bo Melton, que não teve nenhum snap defensivo no ano passado, mas teve aí cerca de 30, 40 snaps no ataque no ano passado, inclusive anotando o touchdown ano passado.
E ele vai agora alterar novamente para wide receiver. Então a gente teve aqui algumas jogadas interessantes, crossing routes aqui, o Jordan Love encontrando passes pelo meio, Bo Melton e Xavier Williams trabalhando como wide receivers também com essa formação titular nessa rotação. Pacote com 2 tight ends também foram vistos, porque é muito esperado isso nesse ano, já nessa primeira semana de OTAs, Luke Musgrave e Josh Weil. E alguns outros nomes aqui da linha ofensiva também tentando ganhar um espaço, né? O John Williams, repetições como guard, o Travis Glover, repetições como guard. Temporadas de 2025 aqui apagadas para eles dois por conta de lesão, então eles querem voltar nessa disputa, né? Como titulares aqui, nessa disputa aqui por uma vaga. A defesa, eu achei interessante que na instalação de playbook a gente usou bastante níquel e um front com Barry Sorrell, Javon Hargrave, Chris Brooks e Lucas Van Ness. Então um front mais pesado na linha defensiva aqui nesse níquel, com os linebackers Adrian Cooper, Zaire Franklin, que eu estou muito curioso para ver como vai ser essa dupla. O Zaire Franklin foi o melhor linebacker dos Colts ano passado, vem para agregar, acho que ele vai agregar legal. E a gente viu aqui também como outside corners o Keisha Nixon e o Carlton Valentine, que para mim são 2 dos jogadores mais pressionados nessa temporada, ainda mais o Keisha Nixon que está em ano de contrato, e o Carlton Valentine que não terminou nada bem no passado. Javon Buller no slot, que claramente está muito mais parrudo, muito mais forte fisicamente. Inclusive ele está com um novo número, esse ano ele vai ser o número 7 com a saída do Quay Walker. Javon Buller assume o número 7 dos Packers. O Evan Williams e o Xavier McKinney no fundo como safeties. No 11 contra 11, defesa base, 3-4. Tá? Na instalação de playbook sem ataque contra a defesa, o Packers optou por mais níquel aqui. Interessante nesse momento. E o Brooks e o Brinson jogando bastante como defensive ends na defesa 3-4. E o Warren Brinson ganhando também oportunidades como nose tackle. Então acho que foi um primeiro treino, assim, obviamente, primeiros 3 treinos de algumas respostas interessantes que a gente já pôde pegar. Tivemos aqui os 2 primeiros passes conectados do Jordan Love para o Matthew Golden nesses treinos. A primeira grande jogada dos OTAs da off-season aqui foi da defesa. O Evan Williams com uma interceptação já nesses primeiros treinos. Achei interessante também o Keisha Nixon mantendo aquele padrão, desviando alguns passes. Reportes do Keisha Nixon desviando passes aqui nesse momento. O Pierre Strong Jr., running back, ganhando oportunidades aqui para ser um running back que recebe passes. Então, interessante. Lucas Van Ness com sack computado. E a gente vendo aqui essa evolução do ataque e defesa dos Packers. No Special Teams, a gente viu o Barry Sorrell e o Aaron Mosby naquela posição de guard, né? De proteção de guard. O Lucas Van Ness e o Kingsley Enagbare ganharam essas oportunidades ano passado. 2 edge rushers, apesar de que o Aaron Mosby também é edge rusher, Barry Sorrell, mas são jogadores mais pesados. O Packers talvez queira pesar um pouco mais a proteção ao seu chutador aqui. E os retornadores de chute testados, Sky Moore, que mais ganhou oportunidade, seguido de Jaden Reed, Matthew Golden, Will Shepard, o Jaden Nixon e o Jacoby James, que chamou a atenção. Não no 11 contra 11, mas o Jacoby James chamou a atenção aqui, especialmente nos treinos 11 contra 11 aqui. Ou melhor, não nos 11 contra 11, especialmente nos drills, né? Bem fluido aqui nos movimentos, foi interessante. E o kicker, Trace Mack, né? Acertou 7 de 8, chutou pouco, 7 de 8, o chute mais longo de 35 jardas que ele acabou errando, mas a equipe o Matt LaFleur já disse depois, inclusive, que quer testar ele aos poucos, não quer colocar ele em grandes situações de pressão nos treinos, para que ele consiga sentir o clima da NFL chegando. Então, 7 de 8 aqui chutes nesse momento. Bom, os próximos passos aqui da off-season dos Packers, nós tivemos os OTAs do dia 26, 27 e 29 de maio, gravo esse vídeo no dia 31, no dia 1º e no dia 2 e no dia 4 de junho a continuidade,
depois um intervalo, dia 15, 16 e 18 de junho, os últimos treinos aqui dos OTAs, sendo que o minicamp obrigatório 9, 10 e 11 de junho. A data do training camp deve ser logo depois disso, ainda vai ser divulgado aqui pela equipe dos Packers. Então a gente vê running backs como uma posição prioritária que ainda preocupa os Packers, e os rookies, especialmente na defesa, ganhando bastante oportunidade. Aqui o Chris McLellan como titular, o Brandon Cissé como titular. A gente vê os rookies ganhando esse foco aqui, e a gente já teve a oportunidade de ver uma primeira formação de ataque, uma primeira formação de defesa, o Trace Mack acertando 7 de 8 chutes, os retornadores. A primeira semana de treinos dos Packers de fato começou, e estaremos aqui para atualizar você sobre tudo nos próximos treinos aqui do Green Bay Packers, para acompanhar as expectativas e já construir a ideia do que o Packers planeja para 2026. Se gostou desse conteúdo, deixa o comentário, deixa o like, me segue aqui, se inscreve no canal. Tamo junto e um abraço a todos. Vocês sabem, fiquem com Deus, e aqui na boa e na ruim será sempre Go Pack Go!